Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e hoje o prato do dia é a resolução do Exame Nacional de Matemática A do ano de 2025. Trata-se da segunda fase. Desde já apelo a que façam a subscrição do canal, deixem também um like neste vídeo e vamos então dar início à resolução. Primeira questão, qual é o limite da sucessão de termo geral que ali se apresenta? Resposta A, 2/3 e estamos conversados. Ou, para quem não esteja com tanta pressa, podemos fazer o seguinte. Limite de 2n mais 4, 3n mais 5, trata-se de uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Podemos pôr o n em evidência tanto em numerador como em denominador. Aqui fica 2 mais 4 sobre n. Reparem que se fizerem a distributiva fica 2n e aqui fica 4. Vamos fazer aqui algo idêntico. 3 mais 5 sobre n. Posso tirar isto. N vai cortar aqui. E está levantada a indeterminação. 2 mais 4 sobre mais infinito. Aqui 3 mais 5 sobre mais infinito. 4 sobre mais infinito é 0. 5 sobre mais infinito também. E cá está o 2/3. Também é perfeitamente válido fazer o seguinte, quando temos um polinómio em numerador e outro em denominador, basta pôr o termo de maior grau aqui, o termo de maior grau também aqui em denominador, n corta e os mesmos 2/3. Agora sim, estamos conversados. 2. Na tabela seguinte apresentam-se os dados referentes à produção de pera e de maçã em kg por hectare em cada ano de 2019 a 2023 em Portugal continental. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço de acordo com os dados apresentados na tabela. Escreva na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2, 3 e 4, seguido da opção A, B ou C selecionada. A cada espaço corresponde uma só opção. Eu vou optar por ler o texto parágrafo a parágrafo e resolver depois cada uma das alíneas. No entanto, reparem que nos aparece aqui mediana, aparece também média, desvio padrão, ou seja, vamos ter de ir, antes de mais nada, à máquina de calcular, recolher esses dados estatísticos. Cá está, vamos aqui a estatística. Aqui vou meter os dados referentes à pera. E aqui em V2 da maçã. Cá está. Basta vir agora aqui a estatística e temos aqui nestas duas colunas toda a informação necessária.
média, desvio padrão, aqui mais em baixo, medianas e o que mais for necessário. Então, a mediana dos valores da produção de maçã excede a mediana dos valores da produção de pera em. Já agora, isto é pera e este é maçã. Bem, é só fazer a diferença entre as duas medianas. $12,197, 9,133, isto está em quilogramas por hectare. De 2020 para 2021, a produção de maçã teve um aumento de aproximadamente... Bem, vamos lá ver para já qual foi esse aumento. Foi de 20.087 para 26.644. Aqui em numerador vou pôr essa diferença. E o nosso valor de referência terá de ser sempre o do ano mais baixo. Vamos multiplicar aqui por 100 para ficarmos com percentagem e isto dá 33%. No que respeita à distribuição da produção de pera, houve um determinado número de anos em que a produção foi inferior à soma da média com o desvio padrão. Então, vamos aqui a estes valores a vermelho, que são os da pera. E somar a média com o desvio padrão. Eu vou aproximar isto às unidades, porque aqui temos tudo em unidades. Quilogramas por hectare. E agora vamos assinalar quantos anos é que obedece à tal condição em que a produção foi inferior a este valor. Temos aqui temos aqui outro e outro. Ou seja, 4 anos. De acordo com as previsões do INE, a produção acumulada de maçã de 2019 a 2024 seria 136.270 kg por hectare, enquanto a produção acumulada de pera, no mesmo período, corresponderia a 60% da produção acumulada de maçã. De acordo com os dados da tabela e com esta previsão do INE, obtém-se um valor para a produção de pera em 2024, aproximadamente. Então, temos dados até 2023 e queremos, neste caso, a produção de pera em 2024. Vamos primeiro à maçã. O acumulado é de 136.270 kg por hectare. A de pera será 60% deste valor. Que dá 81762.
Este valor é a soma destes 5 valores que aqui estão, mais o 2024, que é esse que se quer. Então, produção de pera em 2024, estes aqui seriam de 2019 a 2024. Há de ser então igual a este valor menos a soma dos 5 primeiros anos. Que é igual a 9.333 kg por hectare. Resposta final C, B, C, B. Três. Considera a função f de domínio R, definida por aquilo. Resolve os itens 3.1 e 3.2 sem recorrer à calculadora. 3.1. Averigue se a função f é contínua em x igual a 0. Bem, vamos ter de fazer várias coisas. Primeiro, calcular o limite quando o x tende para 0 mais da f de x. Que basicamente se resume a substituir o x por 0. Isto porque não vai dar indeterminação. 0 mais ln de 0 mais e, 0 mais 1. Lembrar que ln de e é 1, por isso isto dá 1 sobre 1, que é 1. Outra coisa que é necessário verificar é quanto é que é o f de 0. E é também 1. E por enquanto ela é contínua à direita. Restava verificar se também o era à esquerda. Ela já tem algumas semelhanças com aquele limite notável, que vos aparece no formulário assim. E já agora lembrar que este x pode ser qualquer coisa desde que tenda para 0. Vou trocar aqui a ordem. O que me obriga também a trocar aqui este sinal. E neste momento eu podia já dizer que isto
era o limite notável, que ali está em cima, e que dá apenas uma pequena nota. Eu teria de escrever aqui que menos x tende também para zero. Neste caso, um zero mais. Ou, por que não, também fazer a mudança de variável. Y igual a menos x. Quando o x tende para zero menos, o y tende para zero mais. E, neste caso, ficaríamos com limite, quando o y tende para zero mais, de L levantado a y menos 1 sobre y, que é o limite notável, que dá 1. Então, a partir deste momento, como o limite, quando o x tende para 0 mais, da f de x é igual a f de 0, que por sua vez é igual ao limite, quando o x tende para 0 menos, da f de x, e que por sua vez é igual a 1, então f é contínua em x igual a 0. É esta a condição necessária para que isso aconteça. 3.2 mostra que a reta de equação y igual a x menos 1 é sintográfico da função f quando x tende para mais infinito. Nós temos aqui duas hipóteses, sendo que a primeira era menos aconselhável. Comparando esta reta com a reta geral y igual a mx mais b, então o declive seria 1 e a ordenada na origem menos 1. Então eu teria de verificar duas coisas. O limite, quando o x tende para mais infinito, da f de x sobre x, como estamos para mais infinito, teria de ser esta aqui, teria de dar 1, e o mesmo no que respeita ao limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x menos x, que teria de dar menos 1. Só que, neste caso, eu teria duas verificações a fazer. E há uma maneira mais simples de fazer isto, que nos poupa pelo menos alguns passos. Então, a maneira melhor que vocês tinham para resolver isto era atendendo ao seguinte. Porque se o limite, neste caso, quando o x tende para mais infinito, de f de x menos, e aqui vamos pôr a equação da nossa reta, se este limite for 0, então a reta de equação y é igual a x mais 1, aliás, menos 1, é a cinta ao gráfico de f. Isto quando o x tende para mais infinito. Bem, de onde é que vem isto? Vem do seguinte. Vamos imaginar aqui a vermelho a nossa reta de equação y igual a x
menos 1. E vamos imaginar aqui a nossa função f a aproximar-se cada vez mais daquela reta. Esta diferença que aparece aqui não é mais do que esta diferença aqui. E aquilo que nos é dito aqui neste limite é o seguinte. Esta diferença, aqui representada a verde, vai se aproximando de zero à medida que o x se for aproximando mais infinito, que é aquilo que nós visualmente conseguimos observar aqui. Então, vamos a isso. Limite. Quando o x tende para mais infinito, da função f, que toma este valor, menos x menos 1. E eu vou aproveitando já para pôr tudo isto no mesmo denominador. Para isso vou ter de multiplicar por x mais 1, tanto em numerador como em denominador. Então, agora já com um denominador comum, x ao quadrado mais ln de ex mais e menos, e o que sai daqui é o caso notável, x ao quadrado menos 1. De onde aquele x ao quadrado vai cortar com aquele. Reparem que x mais e não é mais do que e vezes x mais 1. O mesmo x mais 1 que nos aparece aqui em baixo. Por isso, eu vou tentar explorar essa questão. ln de e vezes x mais 1 mais 1. Menos com menos dá mais. E o que me diz agora a regra dos logaritmos é que eu posso separar aquilo como a soma de dois logaritmos. ln de e mais ln de x mais 1 sobre x mais 1, reparem que este casa com o lado baixo. Ou seja, eu estou em condições de explorar o seguinte limite notável. Lembrando, mais uma vez, que aquele x pode ser qualquer outra coisa, desde que essa qualquer outra coisa tenda para mais infinito. Então vamos já separar isto em dois limites. ln de e é 1. Este limite que aqui está à direita vai dar 0. Mas vamos pensar melhor aqui. Ora, ele já é o limite notável. Basta para isso que eu diga que x mais 1 tende para mais infinito. Ou, mais uma vez, fazermos a seguinte mudança de variável. E, sendo assim,
y a tender para mais infinito, porque y tende para mais infinito quando o x tende para mais infinito, ln de y sobre y, que já é o limite notável, e aqui é simplesmente 2 sobre mais infinito, que não é em terminação, dá zero, tal como eu tinha dito. Então isto dá 0 mais 0, que é 0, que era exatamente isso que se queria verificar. 4. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Determine os números reais que são solução da equação. Primeiríssima coisa com equações envolvendo logaritmos é ver o domínio em que ela é válida. Ora, conjunto dos números reais que obedecem à seguinte condição. Dentro de um logaritmo tem de estar algo que seja positivo. Parte disso já é garantida ali por estar ao quadrado, só temos de garantir que aquilo não é zero. Já aqui temos de garantir que 4 menos x seja positivo e que 7 menos 2x também o seja. Vou fazer agora aqui em cálculo auxiliar. Aqui vai ficar 4 diferente de x. Aqui menos x maior do que menos 4. E aqui menos 2x maior do que menos 7. Aqui vamos trocar os sinais todos, inclusive aquele. Estes dois juntam-se simplesmente em x menor do que 4, porque isso garante que o x não é 4. Ora, se eu for aqui à reta real, vou pôr aqui o 4, 7 meios é 3,5, fica mais para aqui. Ora, tem de ser menor que isto e menor que isto ao mesmo tempo, é simplesmente menor, por isso aqui bola aberta, tudo isto se junta aqui, ou seja, o x tem de ser menor do que 7 meios. Então vamos começar a resolver a equação, sabendo agora que ela é válida para valores de x inferiores a 7 meios. Aquele 2 que se encontra aqui em expoente, atendendo às propriedades dos logaritmos, pode sair para fora do logaritmo. Agora, muita atenção a este tipo de passagem. E eu vou dar aqui um exemplo. Aparentemente, isto é verdadeiro. Mas tomem atenção. Menos 50 faz parte do domínio. Está ali elevado ao quadrado e não há nenhum problema. Quando eu chego aqui à nossa direita, menos 50 deixou de fazer parte do domínio. Logo, esta passagem, de um modo geral, é válida apenas da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, corremos o risco de perder parte das soluções. Da direita para a esquerda, é verdade que corremos o risco de aparecerem soluções novas, mas atendendo ao domínio que nós tínhamos visto no início do exercício, isto não será um problema porque no final serão retiradas. Mas reparem que aqui a passagem foi feita exatamente no sentido em que devemos ter especial atenção.
Mas reparem, há aqui um logaritmo natural também de 4 menos x. E nós, quando fizemos o domínio, nós garantimos que 4 menos x era positivo. Por isso, eu posso fazer esta passagem. Mas muito cuidado com isto. Vamos continuar. Bem, o ln de 4 menos x repete-se, por isso podemos pô-lo em evidência. Eu agora reparo que tenho aqui 5 menos L levantado a x, o simétrico disto. Por isso, eu vou pôr aqui um sinal de menos evidência. E escrever aqui L levantado a x menos 5. Porque de seguida eu vou poder enviar isto para o lado esquerdo da nossa equação e pôr depois, mais tarde, em evidência. Vamos a isso. Era negativo, passou a ser positivo. E vamos agora continuar. Vamos então pôr o L levantado a x menos 5 em evidência. Que isso permite-nos depois aplicar a lei do anulamento do produto. Agora, e mais uma vez atendendo às propriedades dos logaritmos, eu vou poder juntar aquelas duas num único logaritmo, que é o logaritmo do produto. Mais uma vez, cuidado com este tipo de passagens. Vou pôr aqui mais um exemplo, tal como fiz há pouco. Nada impede o x de tomar o valor menos 50. Aqui dá negativo, aqui dá negativo, negativo com negativo dá positivo. A partir do momento em que eu separo, isso deixa de acontecer. O menos 50 deixou de fazer parte do domínio. E vocês, a cada passagem que fazem, têm de ter a certeza que o domínio não encolheu. Não há perigo do domínio ficar maior do que o que estava. Isto porque depois, atendendo ao domínio inicial, nós retiramos a parte que não interessa, que é o que nos vai acontecer agora. Eu, ao juntar aquilo tudo num único logaritmo, estou a criar novas soluções, mas depois está ali no final que o x tem de ser menor do que 7 meios, que me vai permitir escolher aquelas que eu quero ou aquelas que não quero. De uma forma geral, vocês podem fixar o seguinte. A ideia é, não há problema nenhum quando juntamos, o perigo está sempre quando se separa ou se passam expoentes para fora. Lei do anulamento do produto é levantada x menos 5 igual a 0 ou ln de 4 menos x 7 menos 2x igual a 0. É levantada x igual a 5
ou, reparem, para o logaritmo ser 0, o que lá está dentro tem de ser 1. Aqui basta aplicar o logaritmo natural de ambos os lados e fica x igual a ln de 5. Ou, vamos começar aqui a fazer distributiva. 28 menos 8x menos 7x, aqui menos com menos dá mais 2x ao quadrado igual a 1. É uma equação de segundo grau completa que se resolve com a fórmula resolvente. Vamos só pô-la direitinha. 2x ao quadrado menos 15x mais 27 igual a 0. Então aqui vai ficar 15 menos 15 ao quadrado dá 225 menos 4 vezes 2 vezes 27, tudo isto sobre 2 vezes 2. Quinze mais ou menos raiz de 9 sobre 4. Finalmente, ln de 5 ou x igual a 9 meios ou x igual a 3 e x menor do que 7 meios. Então, esta vai valer, mas isto é maior do que 7 meios. Por isso, por aqui, a vermelho, para não estar a escrever mais, conjunto de solução, ln de 5 e 3. Questão 5, que a par da primeira questão talvez seja a mais fácil do exame, seja E, conjunto finito, o espaço amostral associado a uma experiência aleatória e sejam A e B dois acontecimentos, A contido em E e B contido em E. Sabe-se que, e temos ali aquelas duas probabilidades e pedem-nos qual o valor de P de B. Vamos resolver isto de duas formas diferentes, uma recorrendo a esta tabela e outra recorrendo ao diagrama de Venn. Vamos pôr aqui os acontecimentos A e complementar de A, aqui para B. Lembrar que esta tabela é para interseções. Então temos aqui A, interseção com B barra, a valer 0,5, e aqui A barra, B barra, 0,3. Aqui é 1, e aquilo que nos pedem é a probabilidade de B, aqui. Então, 0,5 mais 0,3 dá 0,8, que para 1 falta aqui 0,8.
0,2. Temos então a nossa resposta, que é a resposta A. Vamos aqui ao diagrama. Aqui este círculo A, este segundo círculo B, e eles dão-nos A interseção com B barra, no fundo é aquilo que é A, mas que não é B, é só aqui esta meia-lua, e dão-nos também A barra B barra, ou seja, aquilo que não é A nem é B. Então, reparem que neste momento temos tudo assinalado, à exceção do que eu tenho aqui a roxo, que é o P de B. 0,5 mais 0,3 dá 0,8, quer dizer que o que está a sobrar para o roxo é 0,2. Eu podia resolver tudo isto também analiticamente. P de A interseção com B barra mais P de A barra interseção com B barra será igual a P de B barra. Mas eu não gosto de estar a decorar estas fórmulas porque elas saem de forma muito natural quando se olha para o nosso diagrama de Venn. 6. Uma turma do 12º é constituída por 25 alunos com 17 ou 18 anos de idade. A Isabel e o José são alunos da turma e têm 17 anos. Sabe-se que 64% dos alunos são rapazes, 3/4 dos rapazes têm 17 anos, 1/3 das raparigas têm 18. Pretende-se constituir um grupo de 6 alunos selecionados ao acaso de entre todos os alunos da turma. Determina a probabilidade de o grupo ser constituído pela Isabel, pelo José, por outro aluno, rapaz ou rapariga com 17 anos, e por 3 alunos, rapazes ou raparigas com 18. Apresente o resultado na forma de dízima, arredondando às milésimas. Reparem agora na forma como a informação nos é dada. Com o primeiro tópico, nós conseguimos já dividir estes 25 alunos em rapazes e raparigas. Como diz aqui, 3/4 dos rapazes têm 17, 1/3 das raparigas têm 18, nós conseguimos fazer então aí uma subdivisão entre aqueles que têm 17 e aqueles que têm 18 anos. Ou seja, podemos usar, por exemplo, um diagrama em árvore, que não é muito comum usar, porque depende muito da forma como a informação nos é dada. Vamos começar aqui por 25 alunos e vamos já dividir isto em rapazes e raparigas. Zero vírgula 64, porque é 64% do total, que é 25. Ou seja, temos 16 rapazes. Aqui podemos fazer por diferença, 25 menos 16, temos 9 raparigas. E agora vamos fazer a subdivisão entre pessoas que têm 17 e pessoas que têm 18 anos. Reparem que se fosse dito, por exemplo, o seguinte: 1/3 dos alunos com 18 anos são raparigas, eu já não estava em condições de fazer já esta subdivisão e então não era aconselhável o diagrama em árvore. Vamos por aqui, 17, 18, 17, 18, 3/4 destes 16 alunos, que são os rapazes, têm 17 anos, ou seja, temos 12, e aqui vamos fazer 16 menos 12, 4 alunos. Aqui, algo parecido, 1/3 das raparigas tem 18, elas são 9, logo dá 3, e aqui 9 menos 3 a dar 6. Vamos à questão. Pretende-se constituir um grupo de 6 alunos, selecionados ao acaso de entre todos os alunos da turma. Probabilidade do grupo ser constituído pela Isabel e pelo José. Eles têm ambos 17 anos. Isso é dito logo lá ao início.
seja, o José faz parte deste grupo e a Isabel está aqui. Então tem de ser constituído por estas duas pessoas, por outro aluno, rapaz ou rapariga com 17, e por 3 alunos, rapazes ou raparigas com 18. Então eu vou separar aqui quem tem 17 anos. Tem o José, tem a Isabel e quantos sobram? Porque isto é independente de ser rapaz ou rapariga. Então tínhamos 12 mais 6, tínhamos 18. Ora, gastámos 2, há aqui ainda mais 16 alunos. Com 18 anos. Temos 3 mais 4. Vamos então à probabilidade. Aqui em cima vai ficar casos favoráveis e aqui casos possíveis. Bem, casos possíveis, dos 25 alunos, escolher 6. Aqui só há uma forma de escolher o José, só há uma forma de escolher a Isabel. Daqueles 16 vamos ter que escolher outro. E daqueles 7 vamos ter de escolher 3. Sempre com combinações, porque se eu trocar, por exemplo, o José com a Isabel, eu fico com um grupo idêntico. E sempre que uma troca resulta em algo igual, devemos usar combinações. Feitas as contas e com o arredondamento que eles nos pedem, 0,003. E estamos despachados. Na figura 1 estão representados no plano complexo o triângulo OZW e o ponto M. Sabe-se que OZ é igual a OW. Os pontos Z e W são os afixos dos números complexos Z e W respectivamente. Um argumento de Z em radianos é 2π sobre 15. O ponto M pertence à bissetriz do primeiro quadrante e é o ponto médio do segmento de reta WZ. Qual dos valores é um argumento em radianos do número complexo W? Estaremos a falar deste ângulo. Primeira coisa, se M é o ponto médio do segmento de reta WZ, e se aqueles lados são iguais, então este ângulo e este ângulo são iguais. Por outro lado, se OM pertence à bissetriz do primeiro quadrante, ora, se aqui fosse y, x, a reta OM seria a reta de equação y igual a x, então isto quer dizer o seguinte: a reta OM é o eixo de simetria deste triângulo. Ou seja, aquilo divide aquele triângulo, o triângulo OWZ, em 2 triângulos simétricos. Então, isto quer dizer que aquele ângulo que eu estou ali a assinalar a verde é também ele 2π sobre 15. Então, se eu quiser aquele que está a roxo, eles são complementares. Logo, o argumento de W, que é este ângulo de que eu estou a falar, há de ser π sobre 2 menos 2π sobre 15. O que dá 11π sobre 30, a linha D. 8. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Considere em C, conjunto dos números complexos, o número Z, com A pertencente a R. Sabe-se que a parte imaginária de Z menos a parte real de Z é igual a 1. Determine Z na forma trigonométrica. E aquilo que eu aconselho neste tipo de exercícios com complexos é fazerem as coisas aos poucos. Eu não estou preocupado ainda com isto. Vamos tentar simplificar ao máximo o Z. Vamos começar por ver aqui à parte I elevado a 15. Então,
15, vamos dividir por 4 e ver o resto. 3 vezes 4, 12, para 15, 3. Então, isto é o mesmo que termos i ao cubo, que é igual a menos i. Agora vamos trabalhar, mas só com aquela parte ali do z. O i elevado a 15 é menos i, por isso aquilo fica menos 5ai. Bem, para me livrar daquele 1 menos 2i, vou ter de multiplicar e dividir pelo conjugado. Começar pelo denominador, isto vai ficar 1 menos 2i ao quadrado. Aqui vamos também fazer a distributiva, menos 5ai, e menos 5 vezes 2 dá menos 10, fica menos 10ai ao quadrado. Aqui vai ficar 1 menos 4i ao quadrado, mas como i ao quadrado é menos 1, vai ficar 1 mais 4. Aliás, eu costumo saltar logo por aqui, porque se as coisas estiverem bem feitas e vocês tiverem a multiplicar pelo conjugado, estes dois números vão dar necessariamente positivos. Aqui i ao quadrado é menos 1, por isso vai ficar 10a menos 5ai. Esqueci-me do a. Ambos são divisíveis por 5, que é o que dá em denominador, por isso vamos ficar com 2a menos ai. Agora vamos cuidar ali daquela parte. Sete π sobre 4 é o mesmo que termos 8π menos π sobre 4. Eu fui ali à procura do múltiplo de 4 que ficasse mais perto do 7. Então isto é o mesmo que termos 2π menos π sobre 4. Vamos agora aqui. Raiz 2 é levantado a i 7π sobre 4. É o mesmo que termos raiz 2, abre parênteses, cosseno de 7π sobre 4 mais i seno de 7π sobre 4. Este 7π sobre 4 está aqui. É o π menos π sobre 4. E eu vou assinalar aqui o π sobre 4 para comparação. Então, relativamente ao π sobre 4, eles têm o mesmo cosseno, que eu estou a ler aqui, e têm senos simétricos. Então, vamos por aqui. Raiz 2 cosseno de π sobre 4 menos, pela questão da simetria, seno de π sobre 4. Raiz 2, abre parênteses, aqui fica raiz 2 sobre 2 menos raiz 2 sobre 2i. O mesmo i que me esqueci de pôr aqui. Raiz 2 vezes raiz 2 dá 2, corta com o de baixo, vai ficar 1 menos i. Que eu vou juntar aqui. Mais 1 menos i. Vou repetir aqui
que Z é igual a 2A menos AI mais 1 menos I. Vamos agrupar aquilo que é parte real e aquilo que é parte imaginária. Aqui vai ficar menos A menos 1. E falta-me o I. Olhando agora para aqui, isto corresponde então à parte real de Z. Isto corresponde à parte imaginária de Z. Então, a parte imaginária de Z, menos A, menos 1, menos a parte real, tem de dar 1. E, finalmente, temos uma equação para resolver em ordem A. Só distributiva. Vamos isolar o A. Fica menos 3A é igual a 1 mais 1 mais 1. A há de ser então igual a 3 sobre menos 3, que é igual a menos 1. Bem, temos que dar o Z na forma trigonométrica. Bem, para já dar o Z na forma algébrica. Z é igual a menos 2 mais 1 e aqui 1 menos 1 que dá 0. Bem, ver isto na forma trigonométrica, basta imaginar aqui o plano da Argand. Onde é que anda o menos 1 mais 0i? Está aqui. Bem, qual é o argumento, ou um argumento possível? É este aqui. Π. A distância dele à origem é 1, por isso, na forma trigonométrica, 1 é levantado a IP. Ou, se quiserem, simplesmente é levantado a IP. E isto põe um ponto final nesta questão. 9. Na figura 2 estão representados em referencial ortonormado OXY a circunferência centrada na origem e de raio 1, o triângulo ABC e a reta de equação x igual a 1. Sabe-se que o ponto A pertence à circunferência, o ponto B pertence à reta de equação x igual a 1, o ponto O pertence à reta AB, alfa é a inclinação em radianos da reta AB, isto com alfa entre π sobre 2 e π. O ponto C pertence ao semi-eixo positivo ao y, a reta AC é paralela ao eixo do x, mostra que a área do triângulo ABC é dada em função de alfa puro. Então, de um modo geral, temos que a área do triângulo ABC há de ser metade da base vezes a altura. Sendo que a base, e nós estamos a falar de um triângulo obtusângulo, será medida aqui, ou seja, é o comprimento de AC. Já a altura temos de medir aqui por fora, que será a soma destas duas distâncias que eu estou aqui a indicar. Primeira coisa, confirmar que o nosso ângulo alfa está a ser medido do sítio certo, tem de estar a ser medido
ali do semi-eixo positivo do x, senão depois temos de ajustar o nosso ângulo. Verificar que se trata da circunferência trigonométrica e que tem raio 1. Porque a partir daí nós podemos dizer que vamos aqui ao eixo do x ler o valor do cosseno, aqui estaremos a ler o seno e ali em B estaremos a ler a tangente. Sendo assim, reparem que a distância de AC há de estar relacionada com o cosseno, mas o valor de cosseno que nós estamos a ler aqui é negativo. Logo temos de corrigir esse sinal. Menos cosseno de alfa. Aqui não é mais do que seno de alfa e não há necessidade de ajustar nenhum sinal. Já aqui é a tangente, mas como a tangente aqui é negativa, temos de corrigir o sinal. Então, voltando aqui, é o meio, esta área de A, BC, vezes o cosseno, aliás, o menos cosseno de alfa, que é a base, vezes a altura, que é a soma daqueles dois. E agora é só seguir partindo daqui. Vamos a isso, começando aqui pela distributiva. Meio, aqui fica simplesmente menos cosseno de alfa, seno de alfa. E lembrando que tangente é seno sobre o cosseno, ao multiplicarmos com o cosseno corta. Por isso vai ficar mais, porque menos com menos dá mais, e fica simplesmente seno de alfa. Olhando aqui para o nosso objetivo, aparece ali um seno de 2α. E lembrar que seno de 2α é igual a 2 seno de alfa cosseno de alfa. Então nós podemos explorar isso a partir daqui. Basta substituir ali aquele 1/2 por 2/4 antes de fazermos ali distributiva. Porque agora isto vai ficar tudo sobre 4. Aqui vamos ficar com menos 2 cosseno de alfa seno de alfa. E aqui mais 2 seno de alfa. Só trocar aqui a ordem ao numerador. Vou começar por escrever o 2 seno de alfa. Ali está ele. E aqui vai ficar menos, e 2 cosseno de alfa seno de alfa é seno de 2α. E está concluído. 10. Na figura 3 está representada em referencial ortonormado OXYZ a pirâmide regular de base quadrada ABCD e vértice V. Sabe-se que o comprimento da AB é raiz de 6, o centro da base da pirâmide M tem coordenadas 2, menos 1, 3, fica ali na projeção daquele ponto V sobre aquele plano. O ponto V tem abscissa positiva, o plano ABC é definido pela equação que ali está, o volume da pirâmide 4 raiz de 6. Qual é o valor do produto escalar de AB com AC? E o meu conselho para este tipo de exercícios é evitem as diagonais, isto no sentido de tentar explorar vetores ortogonais, ou seja, perpendiculares. Então vamos por aqui o AB e em vez de pormos aqui AC, que é uma diagonal, vamos pôr a soma de AB com o vetor
BC. No fundo, é dar um caminho alternativo a AC. Fazendo agora a distributiva, AB vezes AB dá norma de AB ao quadrado mais o produto escalar de AB com BC. Sendo que este é zero. AB, BC fazem 90 graus entre si. A norma de AB é o comprimento daquele segmento de reta. Então temos raiz de 6 ao quadrado, também conhecido por 6, a linha D. (10.2) Resolva este item sem recorrer à calculadora. Determine as coordenadas do ponto V. Temos aqui a base da nossa pirâmide. O centro dessa base é o ponto M. O ponto V está aqui em cima. E eu, para já, vou conseguir tirar esta distância, que no fundo é a altura da nossa pirâmide. Porque o volume de uma pirâmide é 1/3 vezes a área de base vezes a altura. O volume da pirâmide é 4 raiz de 6. Quanto é que é a área da base? A área da base há de ser o quadrado daquilo. AB é o lado do quadrado que serve de base. Vamos por aqui. Esqueci de pôr 1/3. Altura. Vamos resolver isto em ordem. A altura (4 raiz de 6 vezes 3 a dividir por 6. O que dá 2 raiz de 6. Só vamos necessitar desta informação. E vou desenhar aqui novamente a nossa pirâmide. Ponto M aqui. Por aqui esta reta R, que contém o ponto V, e o plano ABC, onde está contida a base, tem aquela equação. Por isso, eu vou pôr aqui o vetor normal, que terá as seguintes coordenadas: 2, menos 1, 1. E sabemos nós que MV é igual a 2 raiz de 6. Vamos fazer isto de duas formas diferentes. Vou começar pela maneira que eu costumo fazer, que é fazer a norma de N. O que dá raiz quadrada
de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, o que dá raiz de 6. Lembrar que n é paralelo ao vetor mv. Então, eu não tenho dúvidas que m mais mv dá o ponto V. Isto é das coisas mais importantes do décimo. M mais mv a dar V, ou seja, ponto mais vetor a dar ponto. Se a distância de m a v é 2 raiz de 6, quer dizer que a norma do vetor mv será também 2 raiz de 6. A norma de n é raiz de 6. Os dois vetores são paralelos. Logo, mv é 2 vezes o vetor n. Só há aqui um pequeno detalhe. É que eu desenhei ali n a apontar para cima. Mas eu não tenho a certeza absoluta se ele está a apontar para ali ou se está a apontar cá para baixo. Ou seja, eu não tenho a certeza se o mv é 2 vezes n ou menos 2 vezes n. É por isso que é dada esta informação aqui. V, então será igual a m, 2 menos 1, 3. Mas antes ainda vou pôr assim. Vamos testar primeiro com um sinal positivo. Dois menos 1, 1. Ora, 2 mais 4, 6. Menos 1, menos 2, menos 3. 3 mais 2, 5. E é este porque V tem abscissa positiva. Por isso, vou só apagar isto aqui. Já sabemos que mv será então mesmo 2n, ou seja, era a versão que eu tinha posto logo de início. E é para evitar essas confusões, nós não sabermos se o vetor n aponta num sentido ou no outro, e também por causa de outra questão que passou aqui um pouco despercebida, é que neste caso é fácil perceber a relação entre mv e n, porque um é 2 raiz de 6 e outra é raiz de 6, ou seja, um tem o dobro do comprimento do outro, mas por vezes nem sempre é assim tão simples. Então, a melhor maneira de resolver isto é a seguinte. Reconhecer que eles são colineares, e se são colineares, então, mv é igual a uma constante k, que pode ser positiva ou negativa, lá está, vezes o nosso n. Kn ficará com o seguinte aspecto. 2k menos k. E nós sabemos que a norma de mv, que é 2 raiz de 6, terá de ser igual à norma de Kn, que é quanto? Dois k ao quadrado menos k ao quadrado mais k ao quadrado. Dois raiz de 6 há de ser igual a raiz quadrada
de 6k ao quadrado. 2 raiz de 6 é igual a raiz de 6 e, toma atenção, raiz de k ao quadrado não é k, é módulo de k, donde k será igual a mais ou menos 2. É a questão do n apontar para cima ou para baixo. Depois é experimentar cada um dos valores de k aqui. Vamos ficar com duas possibilidades para o vetor mv. Depois fazer m mais mv igual a v e ver em qual das duas situações é que vamos ficar com uma abscissa de v positiva, que será para k igual a 2. Há aqui ainda outra maneira de explorar isto, que é através da reta R. Por aqui a sua equação vetorial será 2 menos 1, 3, um ponto dessa reta, mais k vezes o vetor diretor. V, pertencendo a esta reta, terá então coordenadas 2 mais 2k, menos 1 menos k e 3 mais 2k. E vou pôr aqui ao lado as coordenadas de m. Então, o vetor mv que é v menos m, vai ficar apenas só 2k menos k, 2k, e a partir daqui segue um caminho idêntico à forma como fizemos anteriormente e vão chegar aqui ao mesmo valor de k igual a 2. São várias formas de chegar ao mesmo resultado, mas fica também aqui a nota, estas duas últimas, em que ficamos com o vetor mv em função de uma constante k, são mais seguras, isto no sentido que vocês não ficam tão à mercê de quem está a corrigir e dos critérios a que essa pessoa obedece. 10.3. Pretende-se pintar as 5 faces da pirâmide ABCDV, dispondo-se para o efeito de 6 cores distintas. Todas as condições seguintes deverão ser respeitadas. Cada face é pintada com uma só cor. São utilizadas, no mínimo, 4 das 6 cores disponíveis. 2 faces que tenham uma aresta em comum são pintadas com cores diferentes. A expressão seguinte representa o número total de formas possíveis de pintar as 5 faces da pirâmide, respeitando as condições enunciadas. Explique, no contexto descrito, cada parcela desta expressão. Tenho aqui, então, planificações da pirâmide para ajudar a ver melhor. Então, cada face é pintada com uma só cor. São utilizadas, no mínimo, 4 das 6 cores disponíveis. Então, vamos ver uma coisa. Aqui, a verde, vamos ver a situação em que eu pinto isto com 5 cores diferentes. E isto corresponde àquele 6 arranjos de 5. Porque eu tenho 6 cores para pintar 5 faces. E porque arranjo e não combinações? Porque a troca desta cor com esta cor, por exemplo, resulta em algo diferente. Aqui a roxo vamos pôr a situação em que eu uso 4 cores apenas para pintar isto. Então, há 2 faces que terão de ficar com a mesma cor. O resto tudo com cores
diferentes. Isto porque eu também tenho de manter aquele critério de duas faces que partilhem uma aresta não podem ter a mesma cor. Agora, as faces opostas ficaram nesta posição, podiam ter ficado na outra. E é importante lembrar isto. Vou só escrever aquilo que eles puseram. Então, o 6 combinações de 4 é a escolha de 4 cores de 6 que temos disponíveis. E está ali combinações e não arranjos, porque neste momento eu ainda não fiz a pintura das faces. Fui só buscar as cores para pintá-las. Este 2 eu já falei nele. Eu escolhi aquelas duas faces. Podia perfeitamente ter escolhido estas duas para ficarem com a mesma cor. Então é a escolha das faces opostas. Lembrar também uma coisa, é que a pirâmide está inserida num sistema de eixos, por isso estas duas faces distinguem-se mesmo destas duas. Por fim, o 4 fatorial é a forma diferente que nós temos de pintar aquelas faces, ou seja, 4 cores para 4, eu não vou dizer faces, para 4 áreas distintas, porque esta face é pintada da mesma cor que aquela. 11. Seja G uma função diferenciável do domínio R, cuja derivada galinha é definida por. Resolva os itens 11.1 e 11.2 sem recorrer à calculadora. 11.1. Estuda a função G no intervalo de 0 a π sobre 2 quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão. Na sua resposta, apresente os intervalos em que o gráfico da função G tem concavidade voltada para baixo, os intervalos em que o gráfico da função G tem concavidade voltada para cima, as abscissas dos pontos de inflexão do gráfico da função G. Ora, tudo isto nos remete para o estudo do sinal da segunda derivada da função G. Eu tenho ali a primeira, por isso, para ficar com a segunda, vou ter de derivar aquilo. Derivada da soma. Soma das derivadas. Como é que fica a derivada do cosseno? Bem, fica menos. Depois temos de fazer a derivada do que aqui está dentro, que dá 3. E depois escrever apenas seno daquilo que lá estava, 3x. Derivada de 3 meios de x é apenas 3 meios, derivada de 1, 0. Passo seguinte, igualar a segunda derivada a 0. Menos 3 seno de 3x igual a menos 3 meios. Dividindo à esquerda e à direita por menos 3, fica seno de 3x igual a 1 meio. Ora, lembrar que o x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2, que eu tenho aqui 3x, então tenho de ir à procura das soluções que se encontram no intervalo de 0
a 3π sobre 2. Onde é que eu vou encontrá-las? Onde é que você me dá um meio? Aqui e aqui. Em π sobre 6 e em π menos π sobre 6. Continuando. Então, 3x terá de ser igual a π sobre 6 ou o 3x terá de ser igual a π menos π sobre 6 é 5π sobre 6. X igual a π sobre 18 ou x igual a 5π sobre 18. Sendo a segunda derivada de g menos 3 sendo de 3x mais 3 meios, então, para preenchermos a tabela de forma correta, precisamos de saber o sinal da segunda derivada neste intervalo. Os zeros já sabemos onde estão, agora precisamos dos sinais. Isto podia ser feito diretamente a partir daqui, pensando em transformações de funções, mas nós temos a máquina de calcular e podemos usá-la para este fim. Vamos aqui a funções e adicionar aqui a função segunda derivada, menos 3 seno de 3x mais 3 meios, traçar o gráfico e agora é só ir aqui a eixo para respeitar o domínio, que é de 0 a π sobre 2. Confirmar e cá temos então o gráfico da segunda derivada e, como podem observar, passa de sinal positivo, depois para negativo e depois novamente para positivo e com 2 zeros, tal e qual aquilo que tínhamos visto. Vamos preencher então a tabela de sinais. Aqui não ponham G, ponham um gráfico de G. Zero. π sobre 2. Aqui π sobre 18. 5π sobre 18. O intervalo é aberto. Aqui a segunda derivada é nula e já vimos que ela tem estes sinais, de onde com cavidade voltada para cima, para baixo, para cima. Então, isto agora mesmo por preguiça copiei isto. O gráfico da função g tem concavidade voltada para baixo em π sobre 18 a 5π sobre 18, fechado. Para cima, em 0 a π sobre 18 e em 5π sobre 18 até π sobre 2. Este tem de ficar aberto. Abscissas dos pontos de inflexão do gráfico de G, π sobre 18 e 5π sobre 18. 11,2, seja R a reta tangente ao gráfico da função G no ponto da abscissa 0 e seja S uma reta perpendicular à reta R.
sabe-se que a reta S intersecta os eixos o X e o Y nos pontos A e B, respectivamente. O ponto A tem abscissa positiva, o triângulo OAB tem área igual a 12. Determina a abscissa do ponto A. Então, por definição, sabemos que o declive da reta R terá de ser igual ao valor da derivada da função g no ponto de abscissa 0. Ora, cosseno de 0 dá 1. Aqui dá 0 e aqui dá 1. O declive da reta S será menos 1 sobre o declive da reta R. É esta a relação entre declives de retas perpendiculares. Agora vou desenhar aqui o nosso triângulo. A nossa reta S fará qualquer coisa assim. Ora, este é o ponto A, este é o ponto B. E vou definir assim, ora, A, as coordenadas. Assim percebe-se bem que aqui é B, aqui é A, já agora este é o ponto 0. A área desta coisa é 12. Então, vamos começar por aí. 12 é igual a 1 meio vezes B vezes A. De onde AB é igual a 24. Vamos deixar isto em águas de bacalhau e vamos ao declive. O declive da reta AB é o declive da reta S, que é igual a menos 1 meio, que por sua vez é igual a B menos 0 e ali 0 menos A. De onde, daqui se tira, que o A é igual a 2B. Agora voltamos aqui ao azul. 24 é igual a vezes, e vejo que aqui dava mais jeito de ter resolvido em ordem AB, porque nós estamos interessados no A minúsculo, que é a abscissa do ponto A. Então fica A é igual a raiz de 48, que é 4 raiz 3. Então temos finalmente a abscissa do ponto A e está concluído o exercício. 12. Admita que, de acordo com um estudo de mercado realizado pela Biclaturo, empresa de fabrico de bicicletas, o número de unidades das bicicletas Ciclaturo que se prevê vender em função do preço P em centenas de euros de cada unidade é dado aproximadamente por. De acordo com este modelo, sabe-se que existe um único preço para o qual o valor total que se prevê obter com a venda das bicicletas Ciclaturo é igual a 4.000 centenas de euros. Determine esse preço recorrendo à calculadora.
apresenta o resultado em euros, arredondando às unidades. Não justifica a validade do resultado obtido na calculadora. Na sua resposta, apresente uma equação que lhe permita resolver o problema. Represente em referencial cartesiano os gráficos das funções visualizados na calculadora e assinale os pontos relevantes que lhe permitem resolver a equação. Apresente as coordenadas relevantes desses pontos arredondadas às centésimas. Só ver aqui, para já, umas coisas importantes. Estou a falar que o preço é dado em centenas de euros e é um número de unidades, ou seja, isto está em unidades. Este é o valor em que estamos interessados. Aqui apresenta o resultado em euros, arredondamento também às unidades. E aqui as coordenadas dos pontos relevantes, o arredondamento é às centésimas. Esta equação dá-nos o número de bicicletas que se prevê vender em função do preço. Por exemplo, se nós vendermos 50 bicicletas a um preço de 100 euros cada uma, isto dá 5.000 euros. Nós multiplicamos o número de bicicletas pelo preço de cada bicicleta. E estas 4.000 centenas de euros é o valor total que resulta de uma operação deste género. Então, o que nós temos de fazer é multiplicar o número de bicicletas que se pretende vender em função do preço vezes o preço de cada bicicleta. Isto já nos dá em centenas de euros, por isso temos de igualar a 4.000. Quem vai fazer esta conta não sou eu, vai ser a máquina de calcular. Posso escrevê-la só aqui de outra forma. 4.000 vezes é levantada menos 0,34p menos 1,12p mais 50 vezes o preço igual a 4.000. Reparem que vocês têm aqui uma exponencial que vai dominar sobre aquela função afim e faz todo o sentido, ou seja, à medida que o preço vai ficando cada vez maior, será menor o número de bicicletas que se prevê vender. Vamos então à calculadora e com atenção aqui ao domínio da nossa função entre 2 e 10. Vamos aqui a funções. Isto será a função que nos dá o valor total. Que é vezes é levantada menos 0,34x, não ponho um P aqui, e multiplicar isto tudo pelo preço novamente. Agora vamos pôr aqui 4.000, que é o nosso valor objetivo. Traçar o gráfico, vamos só aqui a eixos e respeitar o domínio da função, que é de 2 a 10. Confirmar, vou só aqui carregar na seta para a esquerda até chegar aqui à interseção e está feito. Aqui está a informação relevante, vou só assinalar ali as coordenadas do ponto, respeitando aqui este arredondamento, 4,73, 4.000
nós queremos o resultado em euros com arredondamento às unidades, lembrar que isto vai dar em centenas de euros. Então temos de multiplicar o 4,73 por 100, o que dá 473 euros. E está. 13. Na figura 4 apresentam-se as 4 primeiras composições geométricas da construção do tapete de Sierpinski. Tal como a figura sugere, nesta construção, a primeira composição é um quadrado, a segunda composição com 8 quadrados obtém-se decompondo a primeira em 9 quadrados iguais e removendo o central. É esta aqui. Cada uma das composições seguintes obtém-se decompondo cada um dos quadrados obtidos na composição anterior em 9 quadrados iguais e removendo os quadrados centrais. Admita que, fixada uma unidade de medida, o quadrado inicial tem área igual a 9 e que se continuava a construção de acordo com o procedimento descrito até se obter a 50ª composição. Apresente o valor pedido arredondando às milésimas. Então, se a primeira composição tem área 9, então este quadrado é de 3 por 3. Esta é a primeira composição, segunda, terceira e por aí fora. Vamos fazer isto de duas formas diferentes, sendo que na primeira vamos olhar para a área que está a cinzenta. Quando nós passamos daqui para aqui, o que é que nós fizemos? Dividimos aquela área toda em 9 pedaços e escolhemos 8. Daqui para aqui, o que é que aconteceu? Nós dividimos toda a área cinzenta anterior em 9 pedaços e escolhemos 8. Então, este processo foi repetido indefinidamente. Estamos perante uma progressão geométrica de razão igual a 8 nonos e o primeiro termo dessa sucessão é 9. Então, do modo geral, nós temos este termo geral para uma progressão geométrica que 9 vezes 8 nonos elevado a n menos 1, mas nós queremos a 50ª composição, então era 9 vezes 8 nonos elevado a 49, o que dá 0,028. A outra forma era olharmos para os quadrados que estão a branco, ou seja, os quadrados retirados. Então, vou pôr aqui várias sucessões. Esta aqui dá-nos o número de quadrados retirados. Eu vou esquecer a primeira composição e começar sempre na segunda. Depois tenho que ter atenção quando dou a resposta final. Então, aqui um quadrado retirado. Aqui retiramos 8.
aqui por cada 8 retiramos outros 8. Então isto é uma progressão geométrica de razão 8. Vamos agora olhar para outra sucessão que nos dá a área de cada quadrado retirado. Aqui estamos a retirar um quadrado de área 1, porque se aqui é 3, então este quadrado tem lado 1, e 1 ao quadrado dá 1. Aqui, cada quadrado daquele tem 1/3 das dimensões. Por isso vai ficar 1/3 ao quadrado. E por aí fora. Cada quadrado, o quadrado seguinte, tem sempre 1/3 das dimensões, logo tem razão 1/9 esta progressão que também é geométrica. Ou seja, a área de cada quadrado retirado resulta da área anterior vezes 1/9. Porque 1/3 das dimensões resulta em 1/3 ao quadrado da área. Daí o 1/9. Então agora, C de n, que é a área retirada a cada passo, é multiplicar então o número de quadrados retirados pela área de cada quadrado. Então isto vai resultar numa progressão geométrica de razão 8/9. Então vou pôr aqui a área total retirada ao fim de 50 composições. Então, este n é igual a 1 menos razão elevada a n, 1 menos razão, vezes o primeiro termo. Agora temos de ter atenção com o valor do n. Porque nós temos estado a ignorar a primeira composição, por isso são apenas 49. Então, o que nos pedem, que é a área cinzenta, vamos ter que retirar ao primeiro quadrado a área correspondente a todos os quadrados brancos ao fim de 50 composições, que é aquilo que eu tenho ali em cima. Tudo isto dava os mesmos 0,028. Resumindo, aqui a verde, o número de quadrados retirados a cada composição, aqui retirou-se 1, aqui retiraram-se 8, aqui 64, logo está em progressão geométrica de razão 8. Aqui, qual a área de cada quadrado que foi retirado? Aqui, área 1 e o quadrado seguinte tem sempre 1/3 das dimensões, logo 1/9 da área do anterior. Logo, também em progressão geométrica de razão 1/9. Então, a área retirada a cada passo resulta do produto entre estas duas sucessões ou progressões. Por fim, quisemos saber qual a área total retirada ao fim de 50 composições. E isto é dado por esta fórmula, que nos dá a soma de cada uma das áreas que são retiradas a cada passo. Então, tivemos aqui esse valor ao fim de 50
composições e depois foi retirar esse valor ao nosso quadrado original de área 9 e deu o mesmo resultado anterior. 14. Seja A um número real positivo e seja H uma função contínua de domínio de 0 a A e contradomínio também de 0 a A, ambos fechados. Prove que existe pelo menos um ponto gráfico de H que pertence à bissetriz do primeiro quadrante. Bem, isto instintivamente faz todo o sentido. Vamos por aqui a nossa função. Isto não está à escala, mas não é preciso. Aqui o A. Aqui o A. E vamos pôr também aqui a bissetriz. E agora reparem no contradomínio, que inclui o 0 e o A. Por isso, em algum momento, a nossa função vai ter de bater lá em cima e, em algum momento, a nossa função vai ter de bater cá em baixo. Sendo ela contínua, vai ter de passar pelo menos uma vez ali na reta de equação y igual a x. Bem, qual é a equação que eu estou a tentar resolver? Eu estou a tentar resolver a seguinte equação. H de x terá de ser igual a x. Eu quero provar que existe pelo menos uma solução para esta equação. Agora, é melhor passar tudo para o mesmo lado, a fim de se poder usar depois o corolário do teorema de Bolzano. E já agora vou dar outro nome aqui à nossa função. Então, é isto que eu quero provar. No entanto, há um problema relativamente ao teorema de Bolzano. É que ele diz-nos o seguinte: se a função I é contínua em 0A e terá de ser aqui o intervalo fechado. E se este produto for negativo, ou seja, pegando nos extremos do intervalo e calculando o valor da função nesses pontos, elas terão de ter sinais contrários. Sendo estas condições obedecidas, então, pelo teorema de Bolzano, existirá uma solução, ou seja, ela admite um zero no intervalo aberto de 0 a. Ou seja, o teorema de Bolzano-Cauchy não admite que a solução esteja nos extremos do intervalo. É assim que ele está definido e é assim que temos de trabalhar com ele. Por isso, excepcionalmente, isto porque não é costume muito aparecer isto em questões de exame, vamos estudar a possibilidade do zero estar nos extremos do intervalo. Então, se o I de zero ele próprio já for uma solução, então existe uma solução, isto agora pensando aqui na H, em 0, 0. Abscissa igual à ordenada. Se o I de A também for 0, então existe outra solução, que é a solução AA. Mais uma vez, agora pensando a função H, abscissa igual à ordenada. E agora, se o I de 0 for diferente de 0 e o I de A também ele for diferente de 0, então aí sim vamos pegar no teorema de Bolzano-Cauchy. Vamos começar por falar da continuidade. I é contínua em 0
A, fechado. Depois resulta da diferença entre duas funções contínuas em 0A. E, se quiserem, podem pôr aqui entre parênteses, que é a função h e a função afim. Vamos aos extremos do intervalo, começando por I de 0, que é igual a h de 0, menos 0, que é igual a h de 0. H de 0 é um valor como os outros que tem de pertencer ao contradomínio. Mas eu estou a estudar esta terceira hipótese, em que o I de 0 é diferente de 0 e que resulta nesta solução. Por isso, eu sei que este H de 0 não é 0. Sendo assim, isto é necessariamente positivo. Vamos agora ao I de A, que é igual ao H de A menos A. O H de A também é necessariamente um valor daquele contradomínio. Mas eu também sei que não pode ser A porque eu estou a estudar esta terceira hipótese. Vamos agora retirar A de ambos os lados para ficarmos com isto. Menos A, H de A menos A e aqui 0. Então é negativo. Isto quer dizer que o I de 0 vezes o I de A é negativo. Tem sinais diferentes um do outro. Então, pelo corolário do teorema Bolzano-Cauchy, existe um C pertencente ao intervalo aberto, tal que o I de C é 0. Ou, se quiserem, existe um C pertencente ao mesmíssimo intervalo, tal que H de C é igual a C. Ou seja, existe pelo menos uma solução para aquela equação que ali está assinalada.